Um, dois, três. Bom dia, Otávio. Vamos Tudo bem, conversar hoje sobre autogenia. Vamos ler um texto da minha autoria para a gente poder comentar, tá bom? Eu vou ler o texto, que eu acho que eu estou mais íntima dele, né, por ter escrito. Tá bom. Autogenia. Penso no nascimento de um ser humano com a chegada a um mundo que já está dado, que já está formado, que já está cheio de mundos, de coisas, de pessoas, de culturas, de leis, de freios e de estímulos. Enquanto na vida intrauterina, o mundo e a vizinhança daquele ser se relaciona com nutrientes que entram diretamente por um cordão umbilical na e para aquela estrutura, sem que ela possa fazer a menor escolha. As sensações parecem ser a segunda forma de registro após o enraizamento dos primeiros registros fisiológicos. Um berço aquático, rodeado por líquidos, perfeitamente ajustados pela natureza para criar condições para que aquela vida aconteça e se desenvolva. Assim é a vizinhança de um feto. Talvez possamos acrescentar ainda algumas descargas de substâncias que venham através de vivências que a mãe reflete quimicamente. Os sons de dentro e os difusos que vão dando sinais de uma vida fora dali, que só pode ser lido por sensações de conforto, desconforto, de calor e de frio. Um mundo próprio, simples, mas que funciona perfeitamente. Cada ponto cumprindo seu papel para que aquele ser se desenvolva. Um tópico se relacionando eficientemente com o outro. Um exemplo de nível autogênico que nos faz pensar em duas grandes questões sobre a autogenia. A primeira delas refere à mecanicidade. Se quanto mais mecânico, mais densa a estrutura de pensamento, poderíamos pensar que o feto tem uma autogenia densa. Porém, se considerarmos que toda a parte mecânica funciona para nutrir e pela rapidez que aquele ser se desenvolve, podemos concluir que aquela autogenia é menos densa, é suave. Outro ponto é a fluidez daquele microcosmo. Tudo que é possível fluir dentro daquela base categorial parece acontecer. E quando a evolução chega a um patamar que aquele mundo não dá mais conta, quando o espaço, o lugar para ele existir começa a ficar pequeno, aquele ser que já está todo formado em suas condições de possibilidades começa a provocar movimentos que o levam para um novo patamar de existência. Quando ele nasce e vem para este outro mundo, ele alcançou um patamar que é irreversível, não dá mais para voltar. Assim, ele chega a um novo patamar autogênico. E nesse novo patamar, novos vizinhos. Ainda carrega, sim, sua fisiologia, que continua trabalhando pelo mesmo propósito, que mesmo mecânica vem para ajudar a vida, ajudar o desenvolvimento e denunciar a falta de combustível para que esse caminho seja garantido. Mas os novos vizinhos vão mostrando as novas paragens, novas vivências, novas sensações, emoções, aprendizados, novas formas de comunicar que não são mais tão fisiológicas. Mesmo que a expressividade ainda seja simples, limitada e muitas vezes mecânica, a criança começa a desenvolver percepções de contato, de diálogo, ela começa a conversar com seus limites, com os novos vizinhos e começa a dar certo. E a categoria tempo vai ajudando na horizontalidade autogênica. E quanto mais ela aprende novos modos, novas possibilidades, mais suave e prazeroso seu desenvolvimento. A partir daí, percepções começam a ser introjetadas e conceitos, experiências, emoções e sensações começam a expandir aquela IP, desenhando seus contornos por circunstâncias, relações, lugares que irão sendo absorvidos com pesos e medidas que o todo irá propiciando. O limite entre o mundo e a pessoa parece ficar mais difuso e complexo. Sem dúvida, há uma expansão. Porém, agora o limite parece não ser mais tão claro quanto era o limite do corpo da mãe.
O que antes era bem endereçado, era circunstancialmente aconchegante e acolhedor, agora tem outras versões, outras formas, outros endereços. Como identificar onde a pessoa está existencialmente? Onde ela começa, onde ela termina nesse novo cenário? É possível delimitar as fronteiras do ser? Talvez possamos apenas transitar por seus contornos, com aquilo que carregamos de instrumento, que nos ajudam a capturar o mundo do outro. Nesse momento, que o método parece ser mais que necessário, pois é um caminho seguro e eficiente, apesar de considerarmos que não é o único caminho. Se partirmos da historicidade para delinear esse contorno, que por mais evoluído que seja, ainda seria arcaico, pois não pode copilar da fonte diretamente, como era na vida intrauterina, mas de bases de um método refinadamente construído a partir de grandes fundações filosóficas. Sem falar que a memória, como primeira ferramenta de acesso pelo filósofo, é o condutor e o vetor seletivo da caminhada que o partilhante irá fazer em direção a si mesmo. A segunda ferramenta que podemos encontrar está definida na forma como a memória se apresenta. Se por eventos, se por datas, se por emoções, ou por narrativas de lembranças vizinhas do próprio partilhante. A terceira ferramenta que dará vigor ao trabalho do filósofo clínico seria o próprio conteúdo. E aqui eu parei, porque eu meio que virei uma filósofa. Olha, o teu texto está muito rico, viu? Para quem conhece os conceitos de filosofia clínica, percebe bem o percurso que você fez ali, né? E as relações também muito interessantes, né? Das etapas do processo, e você incluiu esse novo elemento para mim, que eu acho bastante interessante, que é o da autogenia intrauterina, né? Aquela que nós não temos acesso, né, como filósofos clínicos, né, a não ser por aquelas vias que talvez até alguém possa utilizar, da regressão, né? Não conheço, não posso falar nada, mas, digamos, o que acontece na vida uterina dentro daquela categoria de espaço ali, de lugar mecânico, né, como você diz, ou paradoxalmente mecânico, porque ao mesmo tempo em que há uma mecanicidade, né, das influências que constituem, vamos dizer, aquela EP prematura, precoce, de outro lado você tem uma situação que envolve as emoções da mãe, etc. e tal, que não é tão mecânica assim, digamos, né? Não é o mecânico do pós-nascimento, né? Que aí já entra numa outra dimensão. Então, realmente, e quando você vai ali descrevendo, né, quais os novos elementos que surgem, né, a partir do momento em que a criança dá esse salto autogênico aí do mundo uterino para o mundo extrauterino, também eu achei que você estava realmente inspirado, né? Faz todo sentido o que você colocou aí. Tem mais elementos que a gente pode conversar ainda, mas eu quero ouvir mais o que além do Assim, texto. quando eu comecei a escrever, eu pensei assim, em criar um exemplo de autogenia que ficasse bem claro, né? E aí, a ideia de ver um mundo que não é o nosso mundo, né? Que é esse mundo que a gente vive, mas aquele mundo ali, que é o mundo intrauterino, que é um mundo muito justo e que todo ele funciona para o desenvolvimento daquele ser, né? E ele se desenvolve, né? E esse desenvolvimento que parte de pressupostos mecânicos que a gente, na verdade, não sabe, né?
A gente não sabe toda a influência que aquele bebê tem, mas assim, tem algumas coisas que a gente sabe, né? Tem a coisa da ecografia, do processo biológico, já existem estudos que a criança quando o sistema nervoso, né, central está pronto, ela começa a ter as sensações, né? O que não se sabe é se enquanto célula em desenvolvimento ela carrega registros. E também se sabe que registros químicos despontam em emoções depois também, né? Porque a gente sabe que as emoções, e isso a neurociência, ela já consegue, a neurologia, a neurociência já consegue provar que ligadas às emoções estão produções químicas, né? Então, assim, se você está alegre, você produz um determinado tipo de química, se você está triste, você produz um determinado tipo de química corporal. Você produz sinapses, produz reações fisiológicas, né? Que remete muito a essa vida, assim, que começou por aí. Ela começou por essa relação, né? A gente, claro, não sabe todas as influências, mas algumas a gente sabe que são essas, exatamente. O resto é muito teoria, né? A gente pode teorizar que tem memória genética, que tem influência espiritual, que tem um monte de outras coisas, mas isso daí a gente vai para um campo que é vasto demais e que não é produtivo, né, para a nossa proposta, assim, que é mais centrada no aqui e agora, né, nas coisas que a gente pode fazer, que pode transitar. Então, eu imaginei isso, né? Eu fiquei pensando assim, estou vendo um ser dentro do mundo. Eu não tenho acesso a esse mundo, né? Tenho pouco acesso, né? Eu tenho muito pouco acesso a esse mundo. Eu tenho um acesso de conhecimento hoje, né? Que a própria natureza deu e também a ciência nos deu, né? De saber o que é esse mundo. Então, é aquela conversa da vizinhança, que quando você muda o patamar autogênico, você não consegue voltar e não consegue, né? E enquanto não estiver pronto, não consegue sair, que é a grande discussão, né? Em torno da teoria da autogenia e das vizinhanças autogênicas, né? Então, assim, isso foi uma inspiração mesmo, veio para mim, assim, de uma forma de eu visualizar mesmo, assim, aquele mundo eu não tenho um acesso direto, né? Mas eu tenho um acesso ou como participante fisiológico daí no meu óvulo, e isso é muito singular, né? É muito individual, não dá para ser coletivo, não tem como, né? Aquela pessoa participa daquilo ou não. Então, a mãe é a maior participante daquele mundo, né? O pai é um participante transversal, mais ou menos, né? Mas não tão transversal, ele realmente é fundamental, né? Sem o espermatozoide não acontece a fusão. Eu acho que dá para a gente explorar bastante ainda esse conceito, sabe? Dá para entrar bem mais fundo, assim, né? Eu fiz uma narrativa ali tentando mostrar a teoria mesmo da autogenia, né? E muitos elementos apareceram ali. Outros elementos começam a aparecer fora dali, que daí vai para a complexidade autogênica, né? Com a coisa do limite, né? Esse mundo aqui, né? Como é que o Lúcio fala, né? Os dias de hoje, os tempos de hoje, mas a verdade é que esse mundo tem características que a princípio parecem serem inatingíveis a toda a nossa IP, como é para o bebê que consegue a plenitude dentro daquele mundo, né? Sim, sim. Eu entendo a questão da delimitação, né, da própria circunstância autogênica, né, que dentro do útero tem uma delimitação clara e fora dele já há uma dispersão, uma dificuldade de... Deixa eu só... mas antes de você passar para a saída ali para esse salto autogênico ali, né, que é o nascimento, eu me perguntei assim, até o quanto, né, o quanto dessa vivência da mãe no período de gestação ela
pode interferir como registro, né, na EP, né, ou na autogenia posterior ao nascimento. E como acessar esse dado, né, sem ser por essa via da regressão, né, por métodos regressivos. Então, como a criança dificilmente tem uma memória desse período, ou pelo menos uma memória consciente, né? Ela pode ter até uma memória que ela não tem Fisiológica, com acesso. certeza tem, eu acho E aí, que tem. pois aí você fica imaginando como o filósofo clínico enfrenta esse desafio da historicidade uterina, vamos supor, né? Seria através da mãe, né? E aquilo que a mãe expuser teria alguma relação efetiva, ou seria apenas também uma ideia da mãe em relação à sua vivência, né? Digamos, de gestação, ou pelo que ela leu, ouviu falar, ela supõe que aquilo esteja acontecendo. Então, é um campo bem vago, assim, né? O acesso a esse mundo, Sim. esse período uterino, né? Isso que eu acho um desafio, né? De como acessar isso, né? É um grande desafio. Mas eu acho que a gente pode conversar com muitas coisas, né? Como que você tem acesso à vida. É muito difícil você se imaginar na vida intrauterina, né? Lá dentro da barriga da mãe, com todo aquele lugar. A gente sabe, a gente tem esse saber. A gente tem esse saber porque nos é contado, porque a gente estuda, porque a gente aprende. Esse saber consciente, né? Mas talvez exista um outro saber, e acho que existe, sim, que é esse do instinto humano mesmo, né? Que os animais têm, que todos os seres que procriam, que se reproduzem, têm, que é uma coisa difícil para a gente, nesse mundo conceitual que a gente vive, é muito difícil para a gente aceitar que existe uma comunicação que não passe pela consciência, né? Que existe Sim. uma comunicação sensorial fisiológica direta, como é ali dentro aquela relação. Não há conceito naquele mundo. Não existe o mundo conceitual, me parece que não existe, né? Existem impressões, são impressões, né? São impressões e registros de impressões que são o suficiente para aquele universo, para aquele patamar, né? A coisa da mãe, o próprio acolhimento de aceitar esse feto e de permitir que ele fique ali, né? Permitir que a natureza cumpra o seu mandato, digamos assim, né? Se estabelece ali um veio de comunicação visceral, fisiológico, direto. É um ser dentro do outro ser, é uma fisiologia única, né? Porque enquanto o bebê está ali, ele está dentro da fisiologia da mãe, ele está dentro. Então, assim, todas as emoções, todas as coisas que a mãe passa, certamente passa de alguma forma, né? Eu não sei como exatamente, se é por líquidos, se é por química, se é por calor, por fios, agitação daquele mundo. Isso no mínimo acontece, né? Que são as relações químicas, né? Fisiológicas. Então, assim, aí como que isso vem na historicidade para nós, assim, o que a prática, né, clínica vai mostrando? A narrativa. Minha mãe disse que sofreu muito quando eu estava grávida, que passou muita necessidade. Meu pai abandonou minha mãe na gravidez, meu pai morreu, a minha mãe casou de novo, eu fui adotada. Então, assim, você vai tendo acessos de uma memória não contada, que ela viveu aquilo, e aquilo ela traz na história dela como sendo importante, porque ela traz, né? Porque senão ela não trazia, né? Então, já é um conteúdo que marcou aquela EP, né? Que traz a coisa de circunstâncias e relações, né? E traz a coisa assim de sobrevivência mesmo, né? Aquela coisa de
de estruturação. Eu me estruturei no caos, eu me estruturei na paz, eu me estruturei na solidão, me estruturei na empatia, sei lá. Eu acho que é a única forma clara que aparece, né? Porque, infelizmente, a gente não tem medidores, assim, né? Talvez expressões faciais, a esteticidade, a forma como a pessoa mostra os sentimentos possam revelar uma reação química forte que remonte aquele lugar lá, né? Mas o que a gente tem como instrumento, na verdade, é desse patamar autogênico que a gente dá, que é a fala, né? E as expressões. Pois é, a conexão química é quase incontornável, né? Porque são organismos conectados e ambos têm os mesmos órgãos, embora o feto ainda tenha um pequeno nível de desenvolvimento, mas as emoções da mãe, né? Se ela tem uma taquicardia, uma carga de química, né? Bastante forte, é quase inevitável pensar que a criança vai sentir essas reações lá no útero. Agora, como ela vai, num processo terapêutico no futuro, quando ela vai estar diante do filósofo clínico, como ela vai expressar isso, né? Como você disse, pode ser através do próprio depoimento da mãe, né? Que passa para o filho algum significado, né? Para alguma coisa que ele sente. Então, agora, esse relato da mãe, que funciona como um agendamento para o filho, né? Ele foi agendado que, quando ele estava no ventre materno, alguma coisa aconteceu que pode ter gerado aquilo que ele hoje passa. Então, para ele é um agendamento da mãe. Para a mãe pode ser intuição, pode ser significado, né? Que ela atribui, e passa esse significado para o filho como um agendamento, né? E aí isso aparece na terapia como uma espécie de registro, como se fosse uma crença, não, tem um tópico para isso, mas é termo agendado mesmo, né? O intelecto. Uhum. Sim. Então, há uma via de acesso, né? Teoricamente, que é a mãe, mas ainda não é uma via totalmente segura, né? Porque se for um significado e não um evento real, no sentido de produzir efeitos reais na autogenia ou na construção da IP do filho, né? Então, quer dizer, é algo realmente que merece uma atenção especial, porque até aqui, por exemplo, até então, né? O teu texto, né, ele desperta essa necessidade de pensar uma historicidade para antes do nascimento, né, ou uma autogenia que pode estar constituída também com elementos do período uterino, né, que é uma coisa que não aparece claramente assim, né, não aparece assim, porque a gente parte da narrativa, né? E normalmente a narrativa não transporta isso, ela transporta assim na historicidade elementos que a pessoa traz, né? Minha mãe passou muito, sofreu muito, eu era a 10ª filha, tinha nananã. Então, assim, você vai tendo uma ideia, né? De como aquele serzinho foi sendo gerado e vai tendo uma ideia, assim, do caminho, do papel que já está meio que demarcado naquela vida, assim, né? Então, eu nasci para trazer alegria, eu nasci para separar, eu nasci para juntar, eu nasci para sofrer junto, eu nasci para trazer, sei lá, enfim. São coisas que a gente vai descobrir na narrativa, né? Que a pessoa traz, e não tem outra forma para a gente, né? Mas existem aqueles ruídos, né, que aparecem, que às vezes você vê a pessoa se emocionando fortemente por uma coisa pequena, por uma coisa que a gente não sabe de onde vem, que são aquelas coisas que a gente observa com calma e muito carinho, atenção, né, cuidado, mas que elas não têm um endereço claro, né? E essa falta de endereçamento, assim, esse mistério sobre de onde vem,
pode sim estar se conectando a um lugar remoto lá, um lugar muito distante, né, onde não existia conceito, que era tudo coisificado, né, era tudo era uma outra forma. Eu não quero dizer que era só mecânica, porque existia um ser se desenvolvendo ali, né? Sim. Então, não existia relação. Existia relação. Era uma relação fisiológica, mas existia relação de seres ali, né? E, Sim. e seres celulares, seres... Então, é uma grande construção, né? Uhum. Que chegou no seu patamar e que traz para a gente também uma vontade de desenvolver para que a gente pudesse, só que a gente vê que esse mundo aqui é muito grande, a gente não sabe o que significa desenvolver plenamente, né? Quando Uhum. na filosofia clínica o Lúcio fala de seres, né, que se desenvolveram autogenicamente, nessa plenitude que eu dou exemplo ali, que é do feto, né, que chega na sua plenitude e daí vai para outro patamar, né, que não tem outro jeito, ou ele vai ou ele morre ali, não tem como ele continuar, né? Uhum. Ele fala de Buda, de Jesus Cristo, que que também se desenvolveram autogenicamente de todas as formas, né? Horizontal, transversal e tudo mais, que desenvolvem, como é? Que tem a sua autogenia conversando com todos os tópicos da estrutura do pensamento, ou com um número muito maior do que a maioria das pessoas conversa, né? Que a gente Uhum. vê quando a gente faz a IP das pessoas, assim, que tem tópicos predominantes ali, que fica em torno de 4 ou 5 no máximo, né? E os outros ficam mais na periferia, né? E dentro daquilo ali ela vai fazendo o movimento, né, da malha intelectiva dela, as relações, os modos, as construções. E ele traz ali que o exemplo desses personagens, né, que na visão que ele tem, né, da autogenia deles, é que eles desenvolveram mais. Eles conseguiram chegar mais perto desse patamar, né? Uhum. Eu acho que é meio por aí. E tem a ver também com essa... Porque daí nós temos duas outras coisas que vão para o lado técnico mesmo, né? Que a autogenia tem uma parte que está dentro da IP, que é um tópico, né? Se não me engano, é o 27. Não, é o 30, tópico 30. E e depois tem ela como um instrumento de trabalho do filósofo, né? Que ela é fora da IP, né? Que é aquilo que o filósofo vê daquela pessoa, né? É, Então, são concepções diferentes que levam para o entendimento do sujeito, né? Me perdi agora no que eu estava, onde que eu estava querendo ir, mas não sei se complementa, né, isso. é, eu acho que essa analogia de um salto, digamos assim, de nível autogênico com a saída do mundo uterino, que é um mundo delimitado e confortável, etc., né? Essa nova etapa em que este ser não vai mais estar conectado para receber, né, alimento, para receber o próprio afeto da mãe, se torna uma espécie de desafio, né, de superação ou de elevação autogênica, porque ele está agora num universo em que ele vai precisar tomar decisões gradativamente, né? Ele vai precisar constituir a sua própria estrutura de pensamento, ou o seu universo autogênico, né? Então, por um pouco, acho que muitos autores já estudaram essas etapas evolutivas, né? Piaget, talvez, alguns autores que trabalham com, não no sentido da evolução humana, da evolução mais holística, vamos dizer assim, mas uma evolução intelectual, né? No caso do Piaget ali. Melanie Klein, que é psicanalista, né, também, ela trabalhou bastante essa questão de desenvolvimento infantil. Então, mas observando assim essas etapas, né, de
de evolução, vamos dizer assim, né, da autogenia, você tem um momento da adolescência ali, em que, até a adolescência, né, a criança é muito formatada, né, pelos pais, né, digamos, dentro da sua IP, ela tem um direcionamento concreto, efetivo o tempo todo, quase que ela está sendo direcionada, né? A palavra formatada hoje acho que cabe bem também. Aí, quando chega a adolescência, ela começa a querer se autoformatar, né? Daí ela entra num processo de crise ali, porque vai tendo um enfrentamento com o mundo pronto, como você diz, né? Ela nasce, tem um mundo já definido, com regras, leis, cultura e tal, e aí chega um momento que ela começa a tomar consciência, né? Esse universo, só que ainda de forma muito difusa, né? Estão querendo que eu seja assim, mas eu quero ser outra coisa, e aí tal, e coisa, né? Até o ponto em que ele se torna adulto, né? E é liberado. Agora você pode terminar de formatar a tua IP aí, você pode fazer suas próprias escolhas, já não vamos mais se direcionar. Mas veja que é um período extremamente longo de construção da IP de fora para dentro, né? Sim. E que esse momento de emancipação aí é muito diferente para cada um. Como cada um vai estar no momento em que puder construir a sua própria estrutura de pensamento, né? O seu universo autogênico. Isso é curioso, né? É interessante isso que você traz, porque parece que são etapas, né? Etapas Uhum. etapas autogênicas mesmo, né? Ainda nesse período todo que você citou, da adolescência, né? A criança ela é muito sujeita, não tão sujeita ao outro como é o feto, né? Que está preso a um cordão umbilical e ele não tem escolha, né? Ele não tem escolha, ele está ali naquele universo. E, a princípio, se tiver alguma escolha, a gente não sabe, né? Mas, a princípio, não teria uma escolha, né? E à medida que a criança, de pequenininha já, ela começa a ter respostas por reações que ela tem, mesmo que essas reações, a princípio, sejam automáticas, mas ela recebe alguma coisa em torno, ela já está no processo de comunicação. Quando ela dá um sorriso, quando ela chora, ela vai ter sempre um retorno, e esses retornos vão dando registros e vão pontuando o caminho dela, né? E esse retorno sempre vem do outro, né? Sempre tem a ver com a relação do outro, né? Mas continua também um processo interno. Eu só acrescentaria isso ao que você falou, que vem tudo de fora, mas tem uma coisa que é de dentro, que ela já carrega com ela, que são, aí a gente pode lembrar até de Kant, né, das condições e possibilidades, né, que ela tem de processar as coisas, de ir acomodando o que ela recebe ali, essas coisas que vão criando registros naquele ser, elas têm como resposta como é que eu vou dizer? Não seria bem um significado, né? Mas esse registro é único, é como se fosse um DNA, entendeu? Como ela sentiu, se naquele momento uma dor veio junto com prazer, digamos assim, eu estou com dor de barriga, mas estou sendo amamentado, entendeu? Então, assim, tem um registro duplo, que de repente outra criança que está sendo amamentada não tem dor, ou outra só tem dor, ou outra só tem o mal-estar da mãe, sei lá, enfim, são registros únicos que vão construindo aquele ser e que vão, dentro dele, tendo respostas, acessando coisas, digamos assim, priorizando, dando peso, né, para cada coisa, que a gente não tem muito acesso, não. Essa parte é dele, é interna, é o que o faz singular, né? Por isso que a gente vê assim, os pais dizendo, nossa, eu tenho 10 filhos, mas cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Porque toda essa vivência estrutural, mesmo estando no mesmo lugar, vivendo com as mesmas circunstâncias, tem elementos circunstanciais que
não é igual a todos, né? E que cada um vive de uma forma diferente. Eu acho que isso vai acontecendo. Daí, eu acho bem legal quando você diz assim, daí chega na adolescência, pai, aquela coisa, e me lembrou muito o parto, né? O Sim, trabalho de parto, né? Isso aí que você falou ali, trabalho de parto, né? Que também não deixa de ser uma briga, né? Tá desconfortável, já não tá bom ali dentro, né? Começa aquela luta para expansão, provoca dor, né? Tanto na criança que está ali dentro, como na mãe que vai parir, né? E vem uma nova realidade, né? Então, é interessante quando você fala isso, daí ele vai, aí fica naquela fase, daí cai tudo por terra, daí começa tudo de novo, é uma nova forma, vai para a vida adulta, né? e não por acaso, Alba, não por acaso, alguns adolescentes fogem de casa, né? Sim, Eles de várias chegam num formas. ponto, às vezes, Às exatamente, vezes até engravidando é uma forma de sair de casa, né? Desse sim, lugar de filho para passar a ter um outro lugar, né? exatamente, tamanho desconforto, às vezes que se instaura ali, né, dentro do contexto da lugar e relação, principalmente, né? Mas eh, quando você falou ali um novo parto, se colocou no momento da adolescência, mas eu lembro que uma vez eu fui indicado ali pelos alunos para ser paraninfo da turma, aí eu tive que fazer um discurso de formatura e inspirado num palestrante que foi uma vez ali, até amigo meu, conhecido aqui de Colombo, autor de um livro chamado, nossa, como é que aqueles brancos que dão agora, né? Não, tudo bem, depois você passa para a gente. Esse amigo, ele deu uma palestra assim, ele falava ele fazia uma analogia do final do ensino médio como o final de um trilho, né? No momento que a pessoa nasce, ela é colocada num trilho e ela vai sendo empurrada para aquele trilho, como se fosse um trem, e chega no final do ensino médio ou na fase em que a pessoa se torna adulta, acabou o trilho, né? Agora você vai sair do trilho e você vai escolher o seu caminho. Achei muito interessante essa analogia dele, e aí eu escrevi um texto de discurso de formatura com o título O Segundo Parto, né? Não Ó, exatamente na adolescência, mas o segundo parto, quando a pessoa, não é exatamente o fim do ensino médio, ou 18 anos, ou 21, mas é mais ou menos a fase em que a pessoa é lançada ao mundo, né? Como quem diz, olha, você estava dentro de um útero ainda, né? Que aqui todo mundo te provia com alimento, com roupa, dizia, dava orientações, ajudava você a tomar decisões. Agora, ó, você está sendo expulso novamente. Agora é um segundo parto. Agora você vai ter que construir a tua existência aí com seus próprios meios, né? Então, achei bem, o texto me fez, inclusive, lembrar disso, né? Poxa, que interessante, né? Tem essa saída do parto, que é de um lugar bem confortável para um certo desconforto, né? E agora, na vida adulta, você vai sair também de uma espécie de útero e vai ter que se lançar para um universo em que as coisas são um pouco mais... Não é que sejam mais difíceis, você é o são responsável. diferentes, são diferentes, são diferentes, né? Duvido que a É, dificuldade seja maior do que aquela ali inicial, né? Que você não sabe nada e está refém, depende, né? Precisa é, berrar para dizer que está com fome, chorar para dizer que tá cagado, está mijado. Entende? Então, é diferente, né? E acredito que hum, tem uma coisa cultural aí, né? Que tem a ver também com instinto, com regras sociais, com pacto social, com tudo mais, né? Que é o tempo de que a criança precisa para se desenvolver, para chegar nesse ponto de ser lançado para um novo mundo, né? Hoje se fala até hoje se fala até em apoio por muito mais tempo que os pais devem dar, né? Hoje tem estudos
que falam que emocionalmente a pessoa só estaria, se ela conseguir, né, evoluir assim, que pode ser bem mais tarde do que os 18, 19 anos, né, que a gente considera na literatura aí mais aceita, né? Mas uma questão que me chama muita atenção, voltando para a coisa da autogenia, que é a primeira coisa que a gente pensa quando começa a incorporar esse conceito de autogenia, né? A gente pensa, não, eu quero um novo patamar, eu quero um novo patamar, eu quero chegar num patamar melhor, né? E o que eu questiono é se é mesmo uma escolha, sabe? Até onde essa escolha é possível, se depende só de uma escolha, se não depende realmente de condições de possibilidade, de desenvolvimento, se a gente pegar ali a vida intrauterina, você vai ver que existe um processo de desenvolvimento, é uma célula que vai se desenvolvendo e chega no seu ápice, que é a formação do ser humano, né? Então, e isso é que a leva para um novo patamar, né? E, às vezes, você expulsa um sujeito para um novo patamar, a cultura tenta colocar ele num novo patamar, mas ele ainda não está pronto, né? E aí ele chega até nós com muita dor, muito sofrimento, ainda, como se ainda estivesse no parto, né? Mas isso é muito variável, né, Alba, de cultura para cultura. Quando a gente fala aqui dos 18, a gente está pensando no nosso universo conhecido aqui, né? Mas tem lugares que a menina é obrigada a casar lá em tribos, assim, com 12 anos, menstruou a primeira vez, já tem que assumir uma nova responsabilidade. Em outros, e hoje você tem um contexto em que os adolescentes ficam em casa até 29 anos, 30 anos, 40 anos. Quer dizer, o elemento cultural aí ele tem um peso bastante importante, né? Não é uma coisa que você pode criar o momento. Então, você tem razão, né? Quando coloca essa questão de como você, se isso é um processo que eu escolho ou não, né? Até que ponto essa elevação autogênica depende de dizer, não, eu quero me elevar autogenicamente. Não é tão simples Não é assim, bem né? assim, né? Ai, pronto, mudei, estou pronta, estou livre, estou etérea, né? Não é bem assim, mas, assim, claro, eu acho que existe essa coisa, assim, de você conversar com esse desejo, né? Acho que isso é uma coisa legal, assim, né? Mas conversar de uma forma autogênica mesmo, assim, né? Conversar, assim, com as condições que você tem, com as possibilidades com o que você tem e descobrir quais os caminhos, né? Então, assim, existem muitos caminhos, né? Agora, fechado dentro de uma bolha fica bem mais difícil, né? Esse desenvolvimento, né? A tendência é que, se você se desenvolver, a sua bolha explodir, como explodiu lá para sair para o mundo, né? Então, mas assim, a caminhada autogênica, né? Essa horizontalidade, né? Por exemplo, eu poder aumentar a minha visão de mundo. Como que eu vou aumentar a minha visão de mundo, né? Talvez indo para o mundo, talvez conhecendo, lendo livros que me levem para lugares maiores, que me façam ver as coisas que eu não estou vendo, né? Como que eu vou melhorar a minha visão de mim? Talvez fazendo terapia, um filósofo clínico, né? Que você vai conseguir ter uma visão mais ampla de você e realmente a filosofia clínica ajuda muito nisso, né? Então, é um tópico da estrutura do pensamento, né? Como que eu vou melhorar a minha relação com o conhecimento? Como que eu vou trabalhar minhas questões sensoriais? Por exemplo, tem pessoas que o sensorial é uma coisa que elas repelem, elas não querem, né? Então, assim, não adianta ela dizer que ela vai ir para um patamar autogênico se ela não é capaz de acessar aquilo ali. Então, ela ainda está presa na sua autogenia, né? E não há nada de errado, não é certo nem errado, né?
A questão é como ela se relaciona com a sua estrutura, seus tópicos, como que ela se relaciona, como que funciona aquilo que tá mais preponderante, funciona para que ela possa estar bem nesse universo que ela está, né? Mas ainda é uma provocação mesmo, né? Não é bem assim eu desejar estar num patamar autogênico diferente, né? E não é também esse exemplo que você deu, né? Dos pais jogarem do trem, né? A cultura jogar do trem, né? Isso também não define patamar autogênico, porque não sou eu que vou dizer que você está pronto, né? Quem vai dizer que você está pronto é você mesmo, a sua historicidade, seus submodos, a sua EP, né? Porque... Não, mas aí entra uma questão, assim, por exemplo, de crenças, axiologia, que interfere bastante, né? Porque você tem pais, assim, que, vamos supor, querem dar um suporte muito consistente para os filhos, para que essa passagem não seja traumática e tal. E outros já têm aquela crença na ideia de que se eu não lançar, né, nem que ele quebre a cara, nem que ele se arrebente e tal, ele precisa desse trauma, dessa coisa meio violenta para evoluir, né? Então veja que também os caminhos para que se espera, né, da evolução de um ser humano, ou até daquilo que se acredita ser uma evolução, são diferentes, né? Então você tem caminhos meio, às vezes, complicados aí, né? Tem gente, por exemplo, que fala, não, tem que colocar o meu filho no exército para ele aprender a ser gente, como se domesticar um ser humano fosse, então, uma condição de evolução. Então, tem várias coisas assim que envolvem, né? Axiologia, né? Crenças, né? Ter o tópico 1 lá, visão de mundo, e assim vão se movendo aí as EPs e as suas configurações, né? De um modo bem embaralhado, vamos dizer assim, né? Que para o filósofo clínico decifrar isso, né? Ele precisa ter uma do método. serenidade muito E precisa grande. do método. O método é a única ferramenta que a gente tem mesmo, né? O método vai dar uma visão, aquilo que eu falo ali no texto. Pode ser um contorno, ela pode não ser o todo, né? Porque você não está ali dentro daquele universo, né? Mas você tem um caminho de acesso, né? Um caminho de acesso que o método traz para a gente. E aí, depois que você faz essa caminhada, por isso que, assim, quanto mais destrinchada for essa historicidade, né? Quanto mais elementos você tiver nela, mais rico vai ser o processo, porque mais elementos você tem para entender aquela EP, para entender aquela autogenia, né? Exato. Mas, claro, que o próprio movimento da clínica, né, o atendimento, vai também te dando elementos autogênicos ali, que você vai tendo acesso, né? Tem uma coisa que o Lúcio fala lá naquele livro da matemática simbólica, que é muito bom para ter uma parte sobre autogenia ali bem rica também, que ele explica bem direitinho, né, a coisa da autogenia, as formas de acesso, né? E que fora a historicidade, o lugar que você pode acessar a autogenia e ver a autogenia da pessoa é como ela conversa com o mundo em torno dela, né? Como ela conversa com a relação com o marido, como ela conversa com a relação com o trabalho, com as pessoas, com Deus, com o estudo, com isso, né? Então, assim, a esteticidade e as interseções vão dando mostras de nível autogênico, né? Que seria o quê? Os vizinhos, né? Com quem que ela conversa? Então, com quem que ela conversa nesse universo? São os vizinhos, né? Então, a autogenia tem a ver com a vizinhança, né? Tem a ver com essa relação com os vizinhos. E é isso aí, Mas meu amigo. eu não sei, o tempo aqui já deu mais ou menos Já algo, não sei, tá, né? Já tá. ou aprofundamos numa próxima daí.
Eu acho tem que bastante podemos coisa. aprofundar, sim, numa próxima vez, e para... Acho que aqui foi uma tentativa de a gente acessar mais assim a plenitude do conceito, né? E também acessar os limites, né? Que é o que você Né? trouxe, né? Até onde a gente consegue ter acesso, até onde isso funciona, até onde isso faz diferença no processo, né? Mas foi legal, que bom que você gostou. Oh, olha, você estava realmente inspirada, porque a gente sente a fluidez, né, de um texto, né? Nesse momento, você nem pode ficar muito preocupada mesmo com pontuação e detalhes, porque senão você bloqueia ou, né? Então, Sim, o ideal é você realmente projetar, né, as ideias ali que elas vão fluindo mesmo. Muito bom, é. gostei mesmo. Acho que a gente pode trabalhar mais ainda. Eu vou tentar ver se eu termino o texto, e aí a próxima vez que a gente se encontrar, a gente conversa com a Liana também, tenta ir para esse lado mais de fechamento da concepção técnica mesmo, né? Eu tenho